Sejam todos bem-vindos à nossa segunda conferência teológica, Porque Deus Amou o Mundo. Esse é nosso segundo ano. No primeiro, nós estudamos, ano passado, os 5 pontos do arminianismo. E, resumidamente, o arminianismo ensina a existência do livre-arbítrio, ou seja, Deus é soberano, porém, o ser humano é livre para aceitar ou rejeitar a Deus. Resumidamente, o arminianismo ensina a existência da nossa liberdade de rejeitar ou aceitar a Deus. No ano passado, nós procuramos fazer um resumo dos 5 pontos, e nesse ano nós vamos nos deter em um dos 5 pontos do arminianismo, que é a questão da salvação. Um crente em Cristo, um crente verdadeiro, ele pode ou não pode perder a salvação. Ele pode ou não pode perder a fé. Ele pode ou não pode apostatar, abandonar a fé e perder o presente mais maravilhoso que Deus lhe concedeu, que é a salvação. Esse é o tema que nós vamos estudar esse ano na nossa segunda conferência teológica. Então agradecemos a presença de todos nesse primeiro dia, também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nós vamos tratar desse tema nesse ano sob o ponto de vista dos primeiros cristãos, ou seja, aqueles cristãos que vieram logo após os 12 apóstolos. E para tratar sobre esse tema, eu quero convidar ele que veio de São Paulo, e eu sei que ele tem muito para falar e tem pouco tempo para falar. Então já quero convidar o irmão Rodrigo Lemos, que aceitou o nosso convite, veio de muito longe, de uma terra fria, lá de São Paulo. Quando chegou ele já sentiu a diferença. Eita, pastor, aqui é quente, né? Bem-vindo ao Ceará. Ceará é assim mesmo. Mas já está se enturmando, viu? Já está se enturmando. E vamos, nesse momento, orar pelo nosso irmão. Mas antes eu quero convidar as crianças para a conferência infantil delas, que também vai falar sobre a salvação. Então, crianças de 5 a 12 anos podem sair para as suas classes. Hoje o irmão Rodrigo vai tratar mais sobre a parte histórica, a importância dos pais da igreja. Amanhã pela manhã ele vai falar um pouco mais sobre o que os pais da igreja disseram de fato. E à noite ele vai mostrar mais do ponto de vista bíblico. Então à noite é um momento muito bom para convidar alguém que está até afastado dos caminhos de Deus, para que possa entender o que a Bíblia diz sobre a necessidade de perseverar nos caminhos do Senhor. Então, estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai amado, Pai querido, queremos agradecer, Senhor, por este momento, agradecer por este primeiro encontro, no qual já iniciaremos a meditar sobre esse tema tão importante que é a salvação, Pai. Obrigado pelo Teu servo, que veio, Senhor, de tão longe, de outro estado, aceitou o nosso convite, porque ele tem sede, Senhor, de compartilhar aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Que o Senhor o ajude a entregar a verdade que ele aprendeu e também nos ajude, Senhor, a receber. É o momento de examinarmos, é o momento de estudarmos e de recebermos aquilo que vem da parte do Senhor. Muito obrigado, tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Aplauda o Senhor bem forte. Boa noite a todos e a todas. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém? Amém. Bom, de antemão gostaria de agradecer a gentileza do convite feita pelo pastor Antônio Tiago, né? Que gentilmente nos convidou para falarmos desses assuntos tão importantes, né? Agradecer ao nosso querido irmão filósofo Sócrates, né?
patrística envolve um pouco de filosofia, não sei se os irmãos sabem disso, infelizmente nós não teremos tempo para falar muito sobre isso, né? Mas já recebi o Sócrates aí com a sua filosofia socratiana, se assim podemos dizer, né? Então já deu aí uma ajudada no assunto. Seja como for, meus irmãos, mais uma vez eu agradeço o convite dos pastores dessa igreja, agradeço a gentileza dos irmãos, né? O povo do Ceará é um povo muito receptivo, um povo muito amável. Eu fico muito feliz por essa recepção, amém? Falo isso de coração. Como o pastor Antônio já disse de antemão, nós falaremos sobre 3 assuntos. O primeiro deles, que é o assunto dessa noite, nós trataremos sobre os pais da igreja, ou redescobrindo os pais da igreja, né? O que eles fizeram, como que eles moldaram a igreja, quem são os pais da igreja, como que nós podemos classificá-los. Veremos alguns equívocos a respeito das pessoas no que tange ao entendimento que elas têm dos pais da igreja e outros assuntos que os irmãos aí verão. Amanhã, na parte da manhã, nós falaremos sobre o que esses primeiros cristãos eles falaram sobre a segurança eterna dos salvos, né? Um cristão genuinamente convertido, ele pode ou não perder a sua salvação? Amanhã nós trataremos disso na opinião dos pais da igreja até Agostinho, bispo de Hipona, entre o 4º e 5º século depois de Cristo. E amanhã, na parte da noite, nós veremos o que de fato as escrituras falam sobre a segurança eterna dos salvos. Amém? Todos vivos? Nem parece que é uma igreja avivada? Glória a Deus. Bom, como eu disse, a nossa primeira palestra, ela versará sobre os pais da igreja. Pode passar, por gentileza. Inicialmente, meus irmãos, eu creio que seja importante nós definirmos os termos, não é? O que queremos dizer quando utilizamos o termo, a expressão pais da igreja? O que é que isso significa? Na experiência do dia a dia, no nosso cotidiano, assim por dizer, um pai é, por definição, aquele que veio antes de nós, aquele que nos antecedeu. Ele é um homem que, já tendo percorrido o caminho da vida, conduz os seus filhos em sabedoria. Esse é o sentido, é o conceito por trás dos termos pais da igreja, por trás do termo pais da igreja, né? Os pais, eles foram uma geração de cristãos, uma geração de crentes dos primeiros séculos que continuam a guiar seus descendentes espirituais na igreja cristã de hoje. E é interessante porque a expressão ou o conceito de pai da igreja, essa ideia, ela é bíblica. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, ele fala de si mesmo como um pai para a igreja de Corinto. Se não, olha o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Você percebe que o conceito de um pai espiritual, de um pai na fé, ele não é somente da patrística, daqueles cristãos que vieram depois dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É um conceito bíblico. Paulo se identifica como sendo, de fato, uma espécie de pai para a igreja de Corinto. Seja como for, meus irmãos, é curioso porque foi no 2º século depois de Cristo que começou-se a chamar, ou dar o nome de pais da igreja aos bispos, aos líderes das igrejas. A primeira ocorrência desse termo pai da igreja, ela está numa obra do 2º século, não sei se os irmãos conhecem, chamada Martírio de Policarpo, tá? Então, no 2º século, esse documento, esse texto, já dá o nome de pai da igreja para o bispo daquela época, ou para os bispos daquela época.
No entanto, ao passar do tempo, em torno do 4º, 5º século depois de Cristo, o termo pais da igreja, ele passou a ser aplicado ou a designar a não qualquer bispo, mas a bispos específicos, isto é, aqueles bispos que foram responsáveis por defenderem a doutrina cristã, aqueles bispos que participaram dos chamados concílios, das reuniões que aconteciam na igreja antiga, concílio de Niceia, concílio de Éfeso, concílio de Calcedônia e tantos outros concílios que surgiram. Então, recapitulando, o conceito de pai, ele é bíblico. No 2º século, ele foi aplicado aos bispos. Já no 4º, 5º século, não era qualquer bispo que tinha o título pai da igreja. Eram bispos específicos, eram aqueles que foram defensores da ortodoxia, defensores das duas naturezas de Cristo, por exemplo. Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus, defensor da trindade, a ideia de que existe um único Deus em essência, que se subsiste em 3 pessoas. Então, o termo pai da igreja foi dado para esses indivíduos que defenderam a ortodoxia. Entretanto, com o passar dos anos, o título pai da igreja ganhou uma conotação mais abrangente, de modo que ele foi estendido a outros autores eclesiásticos. Agostinho, que foi um pai da igreja entre o 4º e 5º século depois de Cristo, ele chamou, por exemplo, Jerônimo, que foi o tradutor do Antigo Testamento hebraico e grego para o latim. Agostinho chama Jerônimo de pai da igreja, embora Jerônimo não fosse um bispo. Então você percebe que esse título, com o passar do tempo, ele foi destinado a outras pessoas, a outros líderes da igreja, ou a outros cristãos que contribuíram para a ortodoxia, contribuíram para o desenvolvimento da sã doutrina. Dito isso, meus irmãos, vejamos aí uma definição mais ampla a respeito dos pais da igreja. Pode passar. Nessa obra, The Oxford Dictionary of the Christian Church, o dicionário Oxford da igreja cristã, esses autores, o Livingstone e o Coss, eles dão aí uma definição bem ampla, bem geral, daquilo que seria de fato os pais da igreja. Antes de nós olharmos a definição, eu creio que seja importante nós dizermos o seguinte: não há consenso entre os estudiosos no que diz respeito a nós precisarmos o significado dos pais da igreja, né? O que significa os pais da igreja, né? Quem são os pais da igreja? Como que nós podemos denominá-los, classificá-los, caracterizá-los, né? Como que nós podemos entendê-los? Não há consenso. Dependendo do autor que você lê, ele vai dar uma definição, outro autor vai dar outra definição, tá? Então isso é um tanto quanto subjetivo. Eu, de propósito, peguei uma definição bem ampla, que eu creio que nos ajudará a entender melhor quem de fato foram os chamados pais da igreja. De acordo com essa obra de referência, não sei se os irmãos conseguem aí enxergar, os pais da igreja, abre aspas, são aqueles que escreveram entre o final do 1º século e o final do século 8º. E isso abrange o que é chamado de era patrística. O texto continua: eles defenderam o evangelho de heresias e enganos. Eles apresentaram comentários abrangentes sobre a Bíblia, explicativos, doutrinários e práticos. E publicaram inúmeros sermões, principalmente sobre o mesmo assunto. Eles exibiram o significado e as implicações dos credos, registraram acontecimentos passados e presentes na história da igreja e relacionaram a fé cristã com o melhor pensamento de sua própria época. Percebe que a definição ela é bem ampla, ela é bem geral. Eu coloquei isso de forma proposital. Mas vamos analisar aqui essa definição. A primeira parte dela diz o seguinte: os pais da igreja são aqueles que escreveram entre o final do 1º século e o final do 8º século. Percebe que o Livingstone e o Coss, eles são tanto quanto abrangentes na forma de datar a era patrística. Do final do 1º século, talvez
com a primeira epístola de Clemente aos Coríntios, o Clemente de Roma, ou a Didaquê, ou a Didarrê, que é um manual eclesiástico antigo. E eles dizem que no final do primeiro século até o final do 8º século depois de Cristo. O final do 8º século, por exemplo, data aí até 799, tá? E o texto vai dizer que eles defenderam o evangelho de heresias e enganos. O papel dos pais da igreja foi, de fato, defender o evangelho de heresias, de ensinos que não estavam, de fato, em consonância com a Bíblia, com a palavra de Deus. Surgiram vários enganos, várias heresias na igreja antiga, tá? É interessante porque as heresias contemporâneas do nosso tempo, na maioria das vezes, elas são simplesmente um reflexo, uma roupagem nova de uma heresia que já existia no tempo passado, tá? Então, por exemplo, surgiu uma heresia na igreja antiga chamada ebionismo. O ebionismo entendia que o Senhor Jesus Cristo, ele era o filho natural de Maria e de José, mas que ele não era a segunda pessoa da Trindade, igual em poder e em glória com o Pai. Jesus, ele simplesmente foi capacitado durante o seu batismo para que ele exercesse determinada função. O ebionismo dizia que para que as pessoas pudessem ser salvas, tinham que viver uma vida ascética, uma vida isolada. E afirmavam que a salvação era pelas obras. Os pais da igreja combateram esse entendimento errado. Uma outra heresia que surge nesse tempo é o chamado gnosticismo. O gnosticismo é uma religião amorfa, é uma amálgama, é uma mistura de filosofia, de judaísmo, de cristianismo, é uma ampla gama de religião. É até difícil nós dizermos o que de fato é o gnosticismo, tá? É difícil. Na verdade, nós poderíamos falar de gnosticismos, né? Por causa dessa variedade de compreensões que existe. Mas, basicamente, o gnosticismo ensinava que para que as pessoas pudessem ser salvas, elas tinham que obter determinado conhecimento. Daí o termo gnosticismo, gnose, não é? Tinham que aprender determinado conhecimento, ter recebido algo na mente. Somente um grupo seleto de pessoas que recebessem esse entendimento, que recebessem essa iluminação, poderia ser salvas. Eles entendiam, por exemplo, que a matéria era má, inerentemente oposta ao Espírito. Com relação ao Senhor Jesus Cristo, eles diziam que Jesus Cristo, ele aparentava ter um corpo humano, mas ele não tinha um corpo humano, não é? Alguns gnósticos, é até curioso, falavam que quando Cristo andava, ele não deixava pegadas, né? Porque ele não tinha um corpo humano, ele aparentava ter um corpo humano. Era uma espécie de ser fantasmagógico, não é? Só que as Escrituras, pelo contrário, diz que Jesus, ele foi homem, 100% homem e 100% Deus. Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus se cansou. Então ele não aparentava ser um ser humano, de fato ele era um homem. A igreja cristã, os primeiros pais da igreja tiveram que se opor a essa perspectiva. Talvez o principal opositor dela foi um teólogo da igreja antiga chamado Irineu de Leão. Ele combate de forma muito veemente o chamado gnosticismo. Uma outra heresia que surge nesse momento da igreja cristã é o marcionismo. Marcião, de Sinop, ele era um cristão. Só que ele era um cristão assim, um tanto quanto diferente. Porque ele entendia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Porque na compreensão dele, o Deus do Antigo Testamento, ele era cruel, ele era vingativo, ele era perverso, diferente do Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então ele fala que existiam dois deuses. O Deus do Novo Testamento não tem nada a ver com o Deus do Antigo Testamento. Ele tinha uma certa aversão pelo judaísmo. Ele rejeitou todo o Antigo Testamento. Do Novo Testamento, das 13 epístolas de Paulo, por exemplo, ele só ficou com 10. Dos evangelhos, ele só ficou com Lucas, e ainda com edições. Tudo aquilo que enaltecia, de certa forma, o judaísmo, o semitismo, ele acabou que rejeitando.
Os pais da igreja tiveram que lidar com esse indivíduo que teve, na sua época, uma influência muito grande, arrebatou muitas pessoas. Um outro entendimento errado, evidentemente eu não vou mencionar todos, eu só estou dando aqui como caráter de exemplos, que surge ali, é o chamado montanismo. Montano, ele foi um bispo da Frígia, juntamente com duas mulheres chamadas Priscila, não é a Priscila do Novo Testamento, é outra Priscila, e Maximila. Ele afirmava que Deus estava inaugurando uma outra dispensação e que ele era o responsável, né, por um avivamento que viria em breve. Ele acreditava na volta do Senhor Jesus Cristo de fato, mas entendia que Jesus ia voltar na Frígia, né? Alguns autores vão dizer que o próprio Montano se identificou como o Paraclito, como aquele prometido nos evangelhos. Então os pais da igreja tiveram também que lidar com isso. Uma outra heresia que surge também é o chamado modalismo, ou monarquianismo, ou patripacianismo. O que isso quer dizer? O que esses palavrões significam? Alguns indivíduos, por causa da ideia de que existe um único Deus, eles rejeitaram a ideia da trindade. Por exemplo, nós cristãos acreditamos em um único Deus, amém? Só que esse único Deus que nós cremos, ele se subsiste em três pessoas distintas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo, né? São três pessoas distintas, é uma essência, uma natureza, uma substância, mas nosso Deus, ele se subsiste em três pessoas. Deus, ele é uma comunhão triádica, não é? Há uma diversidade em Deus. A Bíblia diz isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Muitos textos, Estevão, quando estava sendo apedrejado, por exemplo, ele vê os céus abertos e vê duas pessoas, o Pai e Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo está se batizando, por exemplo, e uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, e uma pomba desce em seu ombro, ou seja, mostrando ali a triunidade de Deus. Só que determinados indivíduos na igreja antiga, eles proporam uma ideia chamada de modalismo, modos de ser. Eles disseram o seguinte: na verdade, não é o único Deus em essência que se subsiste em três pessoas separadas. Não, na verdade, esse Deus, esse único Deus, ele se manifesta de várias formas. No Antigo Testamento ele se manifestou como Pai, no Novo Testamento ele se manifesta como Filho, na era da igreja ele se manifesta com o Espírito Santo. Então eles negam a trindade, eles falam que o mesmo Deus, ele se manifestou de formas diferentes, de formas distintas. Isso não é um ensino bíblico. É como se Deus usasse máscaras. No Antigo Testamento ele põe a máscara do Pai, no Novo Testamento ele põe a máscara do Filho, na era da igreja ele põe a máscara do Espírito Santo, não é? Por exemplo, aqui, nesse momento para os irmãos, eu estou sendo um professor. Só que na minha casa eu não sou professor, eu sou marido da Aline, que é a minha esposa, não é? Então eles falavam, não existe dois Rodrigos, existe duas funções no Rodrigo. Ora ele se revela como professor, ora ele se revela como marido. Essa era mais ou menos a ideia do modalismo, né? E os pais da igreja tiveram que lidar com isso. Porque quando nós lemos o Novo Testamento, por exemplo, como eu já disse, a ideia de uma trindade, ela está nas Escrituras. Por fim, não vou mencionar todos, tá? Uma outra heresia que surge no tempo antigo é o chamado arianismo. Arianismo foi proposto por um bispo chamado Ário, de Alexandria. Ele era um egípcio. Ele entendia que Jesus não era Deus, que Jesus não era eterno, que Jesus era a primeira criatura de Deus. Ele era poderoso, ele era maior do que os anjos, maior do que todos os anjos, mas ele não era Deus. Eles entendem que o arcanjo Miguel é um título que é dado a Jesus. Jesus era uma criatura, não é? Os pais da igreja, especialmente Atanásio, bispo de Alexandria, tiveram que combater. Então esses foram os pais da igreja. Eles combateram heresias, eles combateram enganos. O texto prossegue. Eles apresentaram comentários abrangentes a respeito da Bíblia. Muitos dos pais da igreja apresentaram vários comentários, e comentários abrangentes. A fecundidade literária de Orígenes, um pai da igreja entre o 2º e o 3º século depois de Cristo, e Agostinho, entre o 4º e o 5º século depois de Cristo, a fecundidade literária deles é realmente impressionante.
Orígenes, por exemplo, escreveu comentários bíblicos, né? Obras apologéticas, teológicas, espirituais. Já Agostinho, por sua vez, também escreveu obras imensas, que abrangem quase todos os temas da fé cristã. Eu acho que é praticamente impossível nós lermos tudo aquilo que Orígenes e que Agostinho escreveu por causa da quantidade. Esses pais da igreja também, eles exibiram o significado e as implicações dos credos. Eles registraram acontecimentos passados e presentes da história da igreja. Muitos dos pais da igreja foram uma espécie de historiadores, registraram histórias. Nós temos, por exemplo, o martírio de Policarpo, que é uma história muito inspiradora ali do 2º século depois de Cristo. Nós temos o relato dos 40 mártires de Sebaste, morreram por causa da fé cristã. Nós temos o martírio de Perpétua, de Felicidade. Nós temos um indivíduo chamado Eusébio de Cesareia, que é considerado o primeiro historiador da igreja. Ele é o pai da história da igreja, tá? E por fim, eles relacionaram a fé cristã com o melhor pensamento de sua própria época, tá? Eu fui um tanto quanto demorado aqui nesse momento, de forma proposital, para mostrar em linhas bem amplas, em linhas bem gerais, quem de fato eram os chamados pais da igreja. Amém? Agora, isso nos leva a um segundo ponto, que eu creio que seja também importante. Características pelas quais se reconhece um pai da igreja. Primeiro nós demos uma definição bem ampla, de quem eles foram, o que eles fizeram. Agora nós vamos ver algumas marcas, algumas características que são usadas para determinar quem são de fato os pais da igreja. É comum, dentro dos estudos da patrística, usarmos esses tipos de classificações, essas características. É curioso, porque essas características usadas para se identificar um pai da igreja, ela é bem antiga. Ela já pode ser vista, por exemplo, no 5º século depois de Cristo, através de um autor chamado Vicente de Lérins. Vicente de Lérins, no 5º século, talvez foi o primeiro a propor algumas características, algumas marcas que determinado indivíduo precisa ter para ele ser considerado um pai da igreja. Os irmãos estão entendendo? Então vamos ver aqui algumas marcas nessa obra do Drobner, The Fathers of the Church, uma introdução compreensível, os pais da igreja, uma introdução compreensível. Então a primeira marca, a primeira característica, né, o primeiro emblema que determinado pai da igreja precisa ter, que determinado indivíduo precisa ter para ser considerado um pai da igreja, é a doutrina ortodoxa. Olha o que diz o slide. Sua teologia como um todo, no geral, tinha que estar de acordo com o ensino comum da igreja, que não denota inerrância absoluta em todos os detalhes. Então, para ser considerado um pai da igreja, determinado indivíduo, ele tinha que deixar um ensino de qualquer natureza, uma contribuição em especial, e os seus ensinamentos no geral, não nos pequenos detalhes, no macro, no geral, deveriam estar em consonância com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento dos apóstolos, tá? Então, qual é a primeira marca, a primeira característica para que nós possamos considerar um pai da igreja? Ele precisa ser alguém ortodoxo. O seu ensino tinha que estar em consonância com o de Jesus, com os apóstolos e com o ensino comum da igreja. É por isso, por exemplo, que muitos autores cristãos hoje não consideram Orígenes e Tertuliano como pais da igreja. Outros consideram, mas por causa dessa primeira característica, dessa primeira marca, muitas pessoas não reconhecem um cara chamado Orígenes como um pai da igreja. Por quê? Orígenes, ele ensinou uma doutrina chamada apocatástase, tá? O que é apocatástase? Na compreensão origeniana, no final de todas as coisas, todos e cada um dos homens será salvo, inclusive o diabo e os seus anjos.
Isso, hoje, de forma mais convencional, nós chamaríamos de universalismo, né, pastor? De uma forma mais contemporânea, tá? Então, ele propôs essa doutrina, né? Por que ele disse isso? Porque, olha que interessante, bem platônica a ideia. Para Orígenes, esse pai da igreja, entre o 2º e o 3º século depois de Cristo, no início de todas as coisas, Deus criou espíritos puros, tá? Espíritos puros. No início de todas as coisas, Deus criou espíritos puros. Só que esses espíritos, criados por essa divindade suprema, de acordo com Orígenes, eles tinham livre-arbítrio. E pelo fato deles terem livre-arbítrio, eles fizeram mau uso da sua liberdade e abandonaram esse Espírito Supremo, esse Deus Supremo que existia. Os que caíram mais, os que cometeram um pecado maior, eles foram encarnados como os demônios. Os que caíram menos, foram encarnados como os anjos, entenda-se, anjos bons, olha a compreensão de Orígenes. E os que caíram de forma intermediária, foram encarnados como seres humanos, isto é, nós. Olha que loucura. Só que aí Orígenes dizia o seguinte: hoje, se uma pessoa sofre mais aqui na Terra, ela foi encarnada como um ser humano, foi porque ela cometeu um pecado maior quando ela era um espírito ainda não encarnado. Então você percebe? Os que caíram mais foram encarnados como demônio, encabeçados por Satanás. Os que caíram menos são os anjos bons. Os que caíram de forma ali, mal ou menos, intermediária, não é? Eles são os seres humanos. E Orígenes entendia que, no final, o que Deus ia fazer? Ia pegar tanto os anjos bons, como os anjos maus, como os seres humanos, ia fazer uma espécie de purificação e ia salvar todos e cada um dos homens, tá? Porque ia ser um reflexo daquilo que era no início. Deus vai fazer aquilo que era no início, ou como era. Então ele acreditava, por exemplo, na realidade do inferno, entre aspas. Mas o inferno seria um meio pelo qual as pessoas seriam purgadas dos seus pecados. E é importante nós dizermos o seguinte: Orígenes, ele não ensinou isso, pelo menos parece, ele não propôs isso como uma doutrina, como um dogma, tá? Mas ele propôs isso como uma theolegúmena, isto é, uma opinião teológica, mas deu o que falar. E por causa desse ensino e de outros também, nós não temos tempo aqui de mencionar, ele não é considerado como um pai da igreja por muitos estudiosos. E Tertuliano também, por quê? Porque ele aderiu ao movimento dissidente por nome de montanismo, que eu falei no início da nossa palestra, tá? Então a primeira marca, a primeira característica para que determinado indivíduo fosse reconhecido como um pai da igreja, ele deveria ser alguém ortodoxo, tá? Por que ortodoxo? Ortodoxia é o ensino reto, tá? É o ensino direito. Você não vai no ortopedista para endireitar, né, determinado osso que quebrou do seu corpo? Essa é a ideia, é uma coisa reta, uma coisa linear, tá? Então essa é a primeira marca, a primeira característica, ser alguém ortodoxo. A segunda, santidade de vida, né? Reconhecimento e admiração de uma vida exemplar pela comunidade de crentes. Para que determinado indivíduo fosse reconhecido um pai da igreja, ele tinha que ser alguém, entre aspas, santo, não ter uma vida caracterizada pelo pecado. E aqui, meus irmãos, esse ponto, essa marca, ela dá o que falar. Ela dá o que falar. Por quê? Quando nós analisamos a história da igreja, nós percebemos que, por exemplo, Tertuliano, ele tinha uma personalidade muito forte. Uma personalidade assim muito forte, combativa. Exagerado muitas vezes. Jerônimo, também parecido com Tertuliano, ele tinha um temperamento colérico e rancoroso. Alguns autores vão dizer que Jerônimo, pai da igreja, ele era rabugento. Pensa num cara chato, cara difícil de lidar. Teófilo de Alexandria era um oportunista. Todos esses são pais da igreja. Cirilo de Alexandria perseguiu seus inimigos implacavelmente, de forma muito voraz. Então esse critério ele é difícil, tá? Mas, meus irmãos, a grande questão é que os pais da igreja apresentaram um grande zelo
para com as coisas de Deus. E esse zelo, esse cuidado, por sua vez, muitas vezes, acabava que extrapolando, não é? Afinal, eles eram homens falíveis. Então, na vontade de defender o seu ponto de vista, às vezes eles acabaram deixando como nós falamos, né, a carne falar. Perseguiam os inimigos, xingavam os inimigos, queriam matar os inimigos, os pervertores, se assim podemos dizer, da fé cristã, eles se opunham de forma muito grande. Mas por quê? Não estou justificando o erro dos pais da igreja, mas é porque na ênfase, né, de zelar por determinado ensino, acabou que, infelizmente, eles deixando extrapolar, eles tinham um pavio curto. Isso acontece hoje, né, ou não? Acho que hoje isso não acontece, né? As pessoas no âmago, na vontade de defender o seu ponto, às vezes acaba quase matando o irmão, né? O irmão arminiano, né, quer matar o calvinista por sua vez, quer matar o arminiano, o pré-tribulacionista quer pegar o pós-tribulacionista depois do culto, né? Então isso não acontece nos dias de hoje, né? Mas embora esses primeiros cristãos, os pais da igreja, eles tivessem um pavio curto, eles têm muito a nos ensinar sobre oração, sobre temor, sobre autossacrifício, sobre zelo, né? Piedade, experiências, estudos e etc. Esses pais da igreja cometeram erros, mas eles não tinham a sua vida caracterizada pelo pecado, tá? O zelo às vezes acabou atrapalhando. Então, de forma bem resumida, essa é uma segunda marca, uma segunda característica usada para determinar o que é um pai da igreja. Os irmãos estão entendendo? Em terceiro lugar, aprovação eclesiástica. O reconhecimento da igreja, embora não necessariamente explícito, da pessoa e de seus ensinamentos. Então, uma terceira marca, uma terceira característica de um determinado pai da igreja é que a igreja cristã como um todo deveria aprová-lo, deveria reconhecê-lo, né? Poxa, esse cara aí, ele é bacana, ele é o meu pastor, ele é o nosso bispo da igreja. Por fim, a quarta marca, a quarta característica que geralmente é utilizada para classificar os pais da igreja é o critério da antiguidade. Eles devem pertencer ao período da igreja antiga. Essa é a quarta marca. Agora, aqui também você tem um outro problema, porque Drobner, ele diz que eles devem pertencer ao período da igreja antiga. Diante disso eu pergunto, né? Eu e o pastor Antônio Thiago, nós estávamos conversando sobre isso há um tempinho atrás, antes de nós iniciarmos aqui. Até que ano que vai a patrística? De acordo com o Livingstone e o Coss, vai até o final do 8º século. Só que existe uma discussão entre os estudiosos. Alguns vão dizer que a patrística vai até o 4º século, até 399 depois de Cristo. Outros vão dizer que a patrística vai até o 4º século depois de Cristo, encerrando ali com os concílios de Éfeso e de Calcedônia. Já outros entendem que a patrística ela vai até o 10º século depois de Cristo, quando acontece o cisma do Oriente com o Ocidente. Outros vão dizer que tem pais da igreja até perto da Reforma Protestante. Então, não há unanimidade entre os estudiosos no sentido do que é a antiguidade, até que período que vai a patrística. Uns falam 4 séculos, outros falam 5º, outros falam 6º, outros falam 8º, outros falam 10º, outros falam o 12º, tá? Mas até onde eu pude consultar, a maioria dos historiadores da igreja antiga, dos estudiosos da teologia patrística ou da patrologia ou dos patrólogos, geralmente eles entendem que o período patrístico ele vai do final do 1º século depois de Cristo, talvez ali com o documento da Didaquê, até o final do 8º século depois de Cristo. A igreja grega, por sua vez, ela considera João de Damasco, ou João Damasceno, como o último pai da igreja. Então, para a igreja grega, o último pai da igreja é o indivíduo chamado João de Damasco, João Damasceno, 750 depois de Cristo, quando ele morre.
tá? Então a igreja oriental grega, ela diz, os pais da igreja vai até o ano 750, portanto, 8º século depois de Cristo. Já a igreja do Ocidente, a igreja latina, ela entende que os pais da igreja vão até o 7º século depois de Cristo, com a morte de um indivíduo chamado Isidoro de Sevilha, tá? Então, de forma resumida, a maioria dos estudiosos dirão que o período da patrística para a igreja oriental, ela vai do 1º até o 8º século, até o ano 750, com a morte de João de Damasco. A igreja do Ocidente, latina, entende que o último pai da igreja é Isidoro de Sevilha, portanto, o 7º século depois de Cristo, tá? Então, essas são as 4 marcas, as 4 características que são utilizadas para determinar o que é um pai da igreja. O que é um pai da igreja? Ou como que nós podemos, quais características que determinado indivíduo precisa ter para ser considerado um pai da igreja? São essas 4. São essas 4. Agora, e quanto às mães da igreja? Não é mesmo, mulherada? Será que as mulheres, elas não contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento da igreja cristã, da igreja antiga? Será que não contribuíram? O que vocês acham? É claro que contribuíram, com certeza contribuíram. Teve muitas mulheres no período da história da igreja que contribuíram. Nós tivemos, ou nós temos, por exemplo, ali mulheres que deixaram os seus legados. Nós temos mártires, mulheres mártires. Nós temos heroínas na igreja antiga. Nós temos, por exemplo, Perpétua. Nós temos Felicidade, a sua serva, a serva de Perpétua. Felicidade é o nome de uma mártir da igreja antiga. Uma mulher chamada Blandina. Inês de Roma. Nós temos também poetas e pensadoras. Nós temos uma mulher na igreja antiga chamada Macrina. Ela era irmã de 2 teólogos que contribuíram muito para a ortodoxia, os chamados pais capadócios. Por que pais capadócios? Porque eles viviam na região da Capadócia, da Turquia. Macrina era irmã desses indivíduos. Enquanto eles estavam falando a respeito da Trindade, ela contribuiu, ela ajudou. Hoje, o conceito de Trindade que nós temos, um único Deus em essência, que se subsiste em 3 pessoas, ele é bíblico, amém? Só que a Bíblia não dá todos esses detalhes. Claro, esse ensinamento está cumulativamente presente nas Escrituras. A Macrina e os capadócios, eles tornaram mais inteligível esse mistério da fé cristã que é a Trindade. Ela contribuiu, ela ajudou. Ela era uma exegeta. Ela era uma exegeta. Ela contribuiu muito com o desenvolvimento da doutrina cristã. Nós temos, por exemplo, uma indivídua chamada Proba, que era uma poeta. Outras, porém, Marcela, que era uma devota também. Paula era uma devota e uma intelectual. Era inteligentíssima. Era muito capaz. Nós temos também Eutósquia, Mônica. Nós temos uma presbítera chamada Melânia, que era muitíssimo inteligente. Nós temos uma mulher também chamada Olímpia, que era uma diaconisa. Então nós tivemos de fato muitas mulheres, muitas mães da igreja, muitas madres da igreja que contribuíram com o desenvolvimento da doutrina cristã. Geralmente as pessoas não falam sobre isso, né? As mulheres ficam ali esquecidas, mas tiveram a sua contribuição. A questão, meus irmãos e minhas irmãs, é que, infelizmente, na sociedade antiga, no período ali da patrística, as mulheres raramente, eu disse raramente, sabiam ler e sabiam escrever. Por causa disso, né, por causa talvez de um ambiente um tanto quanto misógino, machista, as mulheres elas não aprenderam a ler, não aprenderam a escrever, e por causa disso elas não deixaram muitas contribuições literárias, em contraste com os pais da igreja. Deu para entender?
Muitas mulheres não sabiam ler, a maioria não sabia escrever. Então elas não deixaram os seus legados, embora tenha de fato contribuído de alguma forma. Mas quando se compara os escritos das mães da igreja, das madres da igreja, com os dos pais da igreja, os dos pais da igreja é infinitamente superior. É infinitamente superior. Mas as mulheres tiveram de fato a sua importância. Nós tivemos sim muitas mães da igreja. Então nós temos pais da igreja e nós temos mães da igreja. Agora, por que nós damos uma ênfase somente nos pais da igreja e muitas vezes não nas mães? Porque elas deixaram pouco material sobre o assunto, mas elas são importantes, elas deixaram o seu legado. Amém? Então nós temos pais da igreja, nós temos mães da igreja. Amém, as irmãs ficaram animadas, né? Isso é bom, glória a Deus. Isso nos leva a um segundo ponto. Até que horas, pastor? Não tem hora, né? Poxa, não faz isso não. Tá. Até meia-noite, né, pastor? Brincadeira. Isso nos leva a um segundo ponto. Uma distinção que é feita muitas vezes entre o que é a patrística e o que é a patrologia. Às vezes, há uma confusão no sentido de que parece ser a mesma coisa, patrística e patrologia, mas existe de fato uma diferença. Patrística e patrologia estão, de certa forma, intimamente ligados, mas existem algumas diferenças. Vejamos. Olha lá, pode passar. Patrística. Por patrística, olha o que diz o slide. Se entende o estudo da doutrina, as origens dessa doutrina, suas dependências e empréstimos do meio cultural, filosófico e pela evolução do pensamento teológico dos pais da igreja. O termo patrística ou teologia patrística foi criado para contrastar com a teologia bíblica, com a teologia escolástica, com a teologia especulativa, com a teologia simbólica, tá? Então, em resumo, em geral, a teologia patrística, ela estuda o pensamento dos pais da igreja, a teologia dos pais da igreja, a contribuição que esses indivíduos deram no tocante ao desenvolvimento da doutrina. Pegaram? Então a patrística vai estudar o pensamento, a teologia, a contribuição dos pais da igreja para a ortodoxia. E a patrologia, pode passar, que é diferente. A patrologia, ela vem do grego pater, quer dizer, pater, que é pai, né? E logia, que é estudo, palavra, razão, ou ciência, enfim, é o ensinamento. Então a patrologia é o ensinamento dos pais da igreja. O termo patrologia designa propriamente, como diz o slide, o estudo sobre a vida, as obras e a doutrina dos pais da igreja. Percebe que a patrologia, ela é uma matéria, uma disciplina eminentemente histórica. Ela estuda a vida e obra dos pais da igreja, o nascimento, a formação, os escritos, os corretos, os errados. Então, existe essa certa diferença. E só a título de curiosidade, pode passar por favor, o criador do termo patrologia foi o luterano Johann Gerhard, entre o século XVI e o século XVII, na sua obra póstuma, Patrologia ou Vida e Obra dos Doutores da Igreja Primitiva. Então, em resumo, patrística estuda a teologia dos pais da igreja, a contribuição para a sã doutrina. A patrologia, por sua vez, ela estuda a pessoa, a formação, o nascimento, o desenvolvimento e os escritos no geral, ok? Então existe essa diferença entre patrística e patrologia. Agora,
Eu creio que seja importante, claro que de forma ultra resumida, nós falarmos a respeito de algumas características do período da patrística, né? O que estava acontecendo no período desses primeiros cristãos, no período dos chamados pais da igreja? Aconteceram algumas coisas, tem algumas características importantes desse período, que vai contribuir para as motivações que eles escrevem, por exemplo, para os acontecimentos das suas vidas. Pode passar. Mais um. Olha lá. Esse período dos pais da igreja, era uma sociedade muito complexa, muito complicada. Na Palestina, como diz o texto, encontramos muitos grupos sociais e religiosos entre os judeus. Os povos são dominados pelo Império Romano, onde houve grande perseguição aos cristãos. Mais tarde, a tolerância e a oficialização do cristianismo. Então houve muitas perseguições contra os cristãos no período da igreja antiga. Houve pelo menos 10 grandes perseguições, de Nero a Diocleciano. Os cristãos, eles eram perseguidos. Por quê? Porque eles tinham que adorar o imperador. Eles poderiam ter a sua respectiva religião. O Império Romano, ele era tolerante nesse sentido. Ele permitia, estima-se que tinha 700 religiões dentro do Império Romano. Então o imperador, ele permitia que cada grupo exercesse a sua respectiva religião, com uma condição: que ele queimasse ali um incensinho para o imperador também. Você pode ser cristão, crer na Trindade, crer na Bíblia, enfim, mas você vai ter que queimar um incensinho aí para o imperador também, né? Tem uma história na igreja antiga chamada o martírio de Policarpo, creio que vocês conhecem essa história. Ele foi queimado vivo. Por quê? Porque ele não quis queimar incenso para o imperador. Tem uma frase muito linda de Policarpo, porque o procônsul prende ele e diz para ele assim: ô Policarpo, o senhor já é de idade, tenha dó de ti mesmo, a gente não quer te matar, e não queriam mesmo, queima o incenso para o imperador e já era. Sabe o que ele diz? 86 anos eu servi ao Senhor, e Ele nunca fez mal para mim, e não é agora que eu vou abandoná-lo. Tem a história também dos 40 mártires de Sebaste, que é linda, martírio de perpétua felicidade. Não vou começar a falar desses assuntos, senão eu me emociono, eu choro, eu sou bem emotivo. Essas histórias nos inspiram. Inácio de Antioquia, por exemplo, ele foi morto por leões. O pessoal queria livrar Inácio. Não, Inácio, você é um senhor. Deixe eu ser devorados pelos leões, porque eu sou o trigo de Deus. Inácio é uma coisa que mexe com o nosso coração, Só que com a vitória e a ascensão de Constantino, e Teodósio, enfim, o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano, tá? Segundo ponto, a ascensão e queda. O Império Romano, durante o cristianismo, conhece seu apogeu e seu declínio. Em meio às estruturas imperiais, no tempo da cristandade, o cristianismo se expande, o cristianismo cresce. No quarto século ali, se você pegar um atlas da igreja cristã, você vai perceber que o Império Romano está tomado pelos cristãos. O cristianismo se expande, com a queda do império, os povos bárbaros se cristianizam e a igreja continua a sua expansão, né? O Império Romano da parte ocidental, ele cai ali no 5º século depois de Cristo, né? Porque os povos chamados, na escola nós chamamos de germânicos, né? Às vezes os historiadores falam os bárbaros, né? Aqueles ostrogodos, visigodos, esses indivíduos lá do norte e do oeste do Mar Negro, estavam em constantes incursões ali, né? Roma batalhava muito com esses indivíduos. Então, os pais da igreja estão vivendo nesse ambiente, estão vivendo aí nesse período. Há também uma característica moral e de costumes. Do ponto de vista moral, a sociedade tem graves problemas, né? A sociedade que os pais da igreja viviam tinha, por exemplo, escravagismo, tinha libertinagem dos costumes, era uma diversificação de classes sociais e de grupos de poder. Havia grande luxo entre as castas políticas e dominadoras. Havia necessidade de invadir novos povos para conquistar escravos e servos, para sustentar a riqueza e o poder romano, né? Então era uma sociedade assim um tanto quanto dividida. Você tinha os patrícios, né? Aí você tinha os cavalheiros,
você tinha os plebeus, aí vai abaixando, né? Aí você tinha os escravos. Os pais da igreja vivem nessa época. Eles vivem nesse período. Mais um. Religiosidade e religiões. A religião, como eu disse no início, era livre, mas havia perseguição às religiões instituídas. Nota-se grande politeísmo, né? Ou seja, poli é a ideia de muitos, né? Havia a crença numa ampla gama de deuses, eles eram idólatras. Havia muitas religiões de mistérios, por exemplo, religiões sincréticas, religiões assim esquisitas. Na primeira fase, os imperadores notaram que o cristianismo era nocivo ao seu domínio, né? Porque era uma religião ali complicada, eles estavam crescendo, se não adorasse o imperador, né? Uma espécie de insubordinação, poderia trazer ali algumas rachaduras, enfim, né? Dentro do Império Romano. Mas depois, eles viram que em suas estruturas, ou seja, as estruturas do cristianismo, eram meios de unificação, meios de homogeneização do poder, tá? Havia também unidade e conflito entre o Oriente e o Ocidente. Apesar de unificado e centralizado em Roma, cada vez mais os impérios do Oriente e do Ocidente vão se distanciando. Tanto é assim que, na queda do Império Romano do Ocidente, a sede oriental em Constantinopla segue por quase 1000 anos, tá? Então era praticamente 2 impérios, né? Um cai, que é o do Ocidente, o do Oriente vai cair depois de 1000 anos, basicamente, tá? E por fim, nós temos aí tradições intelectuais. Do ponto de vista da tradição intelectual, o período patrístico ele sofreu uma influência da filosofia grega. Uma influência do platonismo, por exemplo, uma influência do neoplatonismo e a influência também do estoicismo. Platão era discípulo de Sócrates, não o Sócrates aqui da igreja, tá? O Sócrates ali do período antes de Cristo. Né? Basicamente, o que é o platonismo? Tá? Ele tem algumas características. É a doutrina dos 2 mundos. Né? Esse mundo aqui, esse mundo que nós estamos contemplando, ele é um reflexo de um outro mundo que existe em perfeição. Então, tudo aquilo que nós enxergamos nesse mundo, existe uma outra realidade que é o reflexo desse mundo, só que de forma ultra perfeita. Deus, na compreensão do platonismo, ele é entendido como o supremo bem, né? O uno, supremo bem, transcendente, infinito, incompreensível, impassível, né? Os gregos, por exemplo, o platonismo, entendia que Deus ele era impassível, né? Ou seja, ele não era passível, ele não tinha sentimento, né? Esse pensamento influenciou muito os pais da igreja. Não estou dizendo que a filosofia grega, ela contaminou tudo, mas influenciou de certa forma, em alguns aspectos. Não tudo, mas em alguns aspectos sim. Por exemplo, essa ideia de que Deus é impassível era proposto pelo platonismo, pelos gregos, certo? Muitos pais da igreja aderiram a esse ponto de vista. A perspectiva da apatheia, ou seja, de que Deus não tem pathos, Deus não tem sentimento, tá? Muitos dos pais da igreja vão falar, não, Deus não tem sentimento. Mas a Bíblia mostra que Deus ele é amor, né? Deus ele tem sentimento, ele se relaciona. Eles vão dizer, não, essa ideia aí de que Deus ele tem amor, ele se relaciona, ele vai atrás, o platonismo e os filósofos gregos vão dizer, esse Deus ele é muito humano. Ele não parece, né, com o Deus supremo que nós cremos, não, tá? Eles entendiam também o Logos com a razão universal do universo e também eles acreditavam na imortalidade da alma e na reencarnação. Os gregos, o platonismo, cria na imortalidade da alma, né? que a alma ela é eterna e criam também na chamada reencarnação, né? O indivíduo vai reencarnando. Isso é basicamente o platonismo. Então os pais da igreja, eles estão nesse período. Essas filosofias, essas cosmovisões, essas crenças estavam disponíveis no seu tempo. Em alguns aspectos influenciou de fato a cultura, em outros aspectos os pais da igreja pegaram ganchos, né, de determinado ensinamento da filosofia e deram uma cristianizada, né? Isso aconteceu bastante.
Pais da igreja como, por exemplo, Irineu de Leão e outros, Justino de Roma amava a filosofia. Ele era um filósofo, Justino Mártir. Ele era um filósofo. Ele entendia que a verdadeira filosofia é o cristianismo, mas ele usava várias questões propostas pelo platonismo, pela filosofia grega, para fazer uma ponte com o cristianismo. Já outros, como por exemplo Tertuliano, tinha uma aversão. Tertuliano diz, que relação há com Atenas e Jerusalém? Então ele não gostava de filosofia, tá? Uma outra perspectiva que eu disse é o neoplatonismo. O neoplatonismo é basicamente o platonismo, mas ele dá muita ênfase às experiências no campo místico, tá? Experiências que determinados indivíduos tiveram ali. Por fim, também, uma outra filosofia que influenciou esse período é o chamado estoicismo. Tá? O estoicismo ele surge antes de Cristo, um indivíduo chamado Zenão de Cício. Tá? O estoicismo, basicamente, ele propõe a supressão das emoções e um elevado conteúdo ético. Eles não criam em Deus. O estoicismo não cria em Deus. Eles entendiam que, para que o indivíduo ele fosse feliz nesse mundo, ele tinha que suprimir os seus desejos. Tinha que ser uma espécie de ascetismo. Tinha que ter uma ética, né? Por quê? Não porque eles eram crentes, não porque eles criam em Deus, porque eles entendiam que o mundo em que nós vivemos, existe uma lei, uma lei que está operando no nosso meio. E que pelo fato de existir essa lei, as pessoas devem viver em consonância com essa lei natural que existe no universo. Os pais da igreja, entre aspas, amaram isso. Poxa, a ideia de que eu tenho que suprimir os meus desejos? Opa, isso é bíblico. Então eles começaram a dialogar com esses pontos de vista, tá? Então essas são, de forma ultra resumida, algumas características do período dos pais da igreja. Tudo isso que eu mencionei está acontecendo no período deles. Está acontecendo no período deles, tá? Agora, uma vez que nós já vimos o que é um pai da igreja, a diferença entre patrística e patrologia, as características que determinado indivíduo precisa ter para ser considerado um pai da igreja, as características desse período, né, o ambiente histórico que esses cristãos viveram, a questão agora é, como que nós podemos classificar os chamados pais da igreja? Como que nós podemos organizá-los? Existem várias formas, tá? Várias formas de nós classificarmos os pais da igreja. Por exemplo, nós poderíamos classificá-los quanto à língua que escreveram, né? Os pais gregos, isto é, que escreveram em grego, e os pais latinos, isto é, que escreveram em latim. Apesar de que nós temos também pais, nós temos documentos que foram escritos não só no grego, não só no latim, como por exemplo o siríaco, copta, o aramaico, o armênio, tá? Então existem, uma primeira forma de classificar os pais da igreja é quanto à língua que eles escreveram, tá? Por exemplo, pais gregos, nós temos Justino Mártir, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nisa, Sinésio de Cirene, João Crisóstomo, Ciro de Alexandria e tantos outros. Pais latinos importantes, Tertuliano de Cartago, Cipriano, Lactâncio, Ambrósio de Milão, Hilário de Poitiers, Jerônimo, Agostinho, Vicente de Leres, Gregório Magno e entre outros. Então uma primeira forma que nós poderíamos organizar e classificar os pais da igreja é os pais gregos e os pais latinos. Lembrando que tem obras em siríacos, em copta, em armênio e etc. Tá? Então a primeira forma seria essa, quanto à língua que escreveram. Nessa obra, por exemplo, que eu escrevi, amanhã eu vou falar a respeito dela com os irmãos, eu divido dessa forma, entre os pais gregos e os pais latinos. Tá? É uma forma de classificá-los, mas existem outras. Tá? Por exemplo, nós poderíamos classificá-los também quanto ao período em que eles viveram. Os pais antinicenos, nicenos e pós-nicenos. Por que nicenos? Nicenos vem de Niceia. O que é Niceia? Niceia é uma cidade. Por que essa cidade ela é citada? Porque foi nessa cidade que aconteceu o primeiro concílio ecumênico da igreja, em 325 depois de Cristo, eu disse isso no início, quando Atanásio, o bispo de Alexandria,
ele propôs que Jesus ele não tinha a mesma essência, a mesma natureza, a mesma substância do que Deus. Então foi convocado um sínodo, talvez com 318 pastores, bispos do mundo todo, tá? Do mundo todo. Foi convocado nessa cidade para discutir. Jesus ele é só homem ou Jesus é Deus também? Tá? Então, a Nicéia ele foi um dos eventos mais importantes da história da igreja. O Concílio de Nicéia propôs que Jesus ele é não somente homem, mas ele também é Deus, ele é coigual, ele é homoúcio com o Pai, ou seja, ele tem a mesma substância, a mesma natureza. Tá? Então, por causa desse acontecimento extremamente importante, uma forma de nós classificarmos os pais da igreja é assim: os pais antes nicenos, isto é, que viveram antes de 325, os pais nicenos, que viveram no período de Nicéia, como por exemplo Atanásio, e também os pais pós-nicenos, que vieram depois dos apóstolos, tá? Pais antes nicenos importantes, como por exemplo Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino de Roma, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma, Orígenes, Cipriano. São pais antes nicenos, ou seja, que vieram antes do concílio de Nicéia. Pais nicenos: Eusébio de Cesareia, Hilário, Atanásio, os Capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa. Os pais pós-nicenos: João Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho, Cirilo de Alexandria, Teodoreto de Ciro, Leão Magno, Gregório Magno, Isidoro de Sevilha, João de Damasco. São cristãos, pais da igreja que vieram depois, tá bom? Nós poderíamos também classificá-los quanto ao grupo ou escolas que representam. Os pais apostólicos. Por que apostólicos? Porque aqueles pais que vieram logo após os apóstolos. Nós temos os pais apologistas, que defenderam o cristianismo, né, em face ali de mentiras que inventaram contra eles. Nós temos também os pais polemistas, que defenderam heresias, que combateram heresias de dentro da igreja, né? As escolas de Alexandria, por exemplo, que defendia o método alegórico de interpretação das escrituras. A escola de Antioquia, que era o oposto, defendia a literalidade das escrituras, embora também aderisse elementos alegóricos quando eram necessários. Tá? Grupos como grupos das controvérsias trinitarianas, controvérsias cristológicas, enfim, essa é mais uma forma de nós classificarmos os pais da igreja. Né? Quanto ao teor dos seus escritos também, né? Como, por exemplo, teológicos, apologéticos, exegéticos, místicos, monásticos, litúrgicos, devocionais, etc. E também quanto à época que escreveram. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Pode passar. Olha lá. Uma outra forma de nós classificarmos os pais da igreja, tá? Foi a que eu coloquei aqui, tá? É uma sugestão minha, tá? Eu consultei determinados historiadores e achei essa classificação interessante. Tem outras. Quais outras? Todas as que eu mencionei, tá? Tem outras formas. Por exemplo, aqui eu menciono uma. No livro eu uso outra, tá? Que eu creio que para esse momento essa distinção será importante. Nós temos pais da igreja que vieram das origens, ou seja, do final do primeiro século até o concílio de Nicéia, até 325 depois de Cristo. O primeiro grupo que vem dos chamados pais pré-nicenos ou das origens até Nicéia é os chamados pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? Lembra que eu disse? Eles são apostólicos porque eles sucederam os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, né? Nós poderíamos dizer que os pais apostólicos é um conjunto ou é um primeiro conjunto de literatura ortodoxa cristã após o Novo Testamento. Que é interessante. Porque a gente fala pais apostólicos, nós imaginamos seres humanos, de fato. Mas o termo pais apostólicos é curioso, porque ele designa não somente a seres humanos, ele designa documentos, cartas. Uma carta é chamada de pai apostólico. Por isso que talvez a melhor forma de nós definirmos os pais da igreja é o primeiro conjunto de literatura cristã ortodoxa após o Novo Testamento. Tá? E aqui nós temos aí os pais apostólicos. Eu estou nos pais apostólicos ainda. Primeira Clemente, né, que foi uma epístola enviada por Clemente à igreja aos Coríntios. Primeira epístola de Clemente aos Coríntios, tá? Não é a epístola de Paulo, a primeira epístola de Clemente. Segunda Clemente, que foi não foi escrita por Clemente essa, tá?
é um pseudônimo isso, tá? Ou seja, foi escrita, foi atribuída a ele, mas não foi ele que escreveu. Na verdade, não é uma carta, é um sermão, tá? Um sermão escrito. Eu falo um pouquinho sobre ela nesse livro. Uso ela aqui, alguns ensinamentos que esse sermão propõe, tá? Nós temos as cartas de Inácio. Inácio de Antioquia, durante o martírio que ele ia sofrer em Roma, ali por volta do ano 110, se eu não me engano, na época do imperador Trajano, quando ele está a caminho do martírio, ele escreveu 7 cartas. Cartas para Éfeso, Magnésia, Trales, Roma, Filadélfia, Esmirna e a Policarpo. Nós temos também a epístola aos Filipenses, que foi escrita por Policarpo. Nós temos o registro do martírio de Policarpo. Nós temos a epístola de Barnabé. Nós temos o pastor de Hermas, que é um documento da igreja antiga. Nós temos o Didaquê, ou Didaquê, que é um manual eclesiástico antigo. O Didaquê é maravilhoso, vocês encontram ele hoje na internet, dá para vocês comprar a Didaquê, tá? O Didaquê pode ser usado para discipulado. Para discipulado. É o primeiro manual eclesiástico antigo da igreja cristã. É um manual de doutrina, tá? Nós temos também a epístola de Ogneto, apesar de alguns dizer que a epístola de Ogneto não é um pai apostólico, mas é uma apologia, tá? E nós temos também fragmentos dos escritos de Pápias de Hierápolis. Esses são basicamente os pais apostólicos. Os escritos desses indivíduos eram voltados assim, mais para um público interno. É uma teologia, assim, nós poderíamos dizer que é um tanto quanto simples. São declarações singelas de uma fé sincera, de uma piedade genuína, né? Você não tem ali muitas elucubrações teológicas e filosóficas, né? Há uma grande reverência, por exemplo, pelo Antigo Testamento. A interpretação dos pais apostólicos, elas são tipológicas, alegóricas, muitas vezes, tá? A preocupação deles era a paz, era a unidade, era a castidade, era a pureza da igreja, e eles dão muita ênfase na ideia do bispo. Os pais apostólicos muitas vezes enaltecem o determinado bispo da igreja. Por quê? Havia muitos movimentos heréticos e cismáticos naquela época, que causavam divisão na igreja. Os pais apostólicos estavam, assim, se depararam com essas divisões, com esses cismas que existiam, e o que eles disseram? Segue o bispo, porque o bispo é o cara correto. Estava entrando movimentos cismáticos, segue o pastor da igreja, né? Geralmente é assim, né? Quando as coisas estão pegando fogo, todo mundo corre para o pastor. Nessa época era a mesma coisa, né? Os pais apostólicos escrevem para as igrejas, né? Escrevem dizendo, olha, segue o bispo, porque o bispo está preservando a sã doutrina, tá? Nós temos também os pais apologistas, que vão aí do ano 120 até o ano 200 aproximadamente depois de Cristo. Os pais apologistas, eles são uma espécie de defensores literários do cristianismo, diante das acusações contra os cristãos por parte do Império Romano e dos judeus. Os cristãos, eles foram acusados de tantas coisas, meus irmãos, mas de tantas coisas, que surgiram os apologistas, que começaram a se opor a isso, a pedir tolerância para os imperadores, tá? Quase todos os pais apologistas são gregos, tá? Os seus escritos, eles são destinados a autoridades, a imperadores e também a intelectuais. Celso, por exemplo, foi um herege da igreja antiga, é um cara que acusou o cristianismo, falou mal de Jesus, tudo, e determinado pai da igreja foi lá e escreveu para ele, Celso, calma aí, não é assim que você está pensando, tá? Eles explicam e defendem a fé cristã, né, ataca o paganismo e o judaísmo e valoriza demais a filosofia, né? Eu peço perdão aos irmãos que o nosso tempo está curto, né? Tem muitos detalhes para dar sobre isso, mas deixa para outra forma. Aqui os apologistas orientais, né? Aristides de Atenas, Justino Marte, Tassiano, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia, Hérmias, a Epístola de Ogneto e Mileto de Sardes. Então, são apologistas do Oriente, da parte oriental, da parte grega do Império Romano. E nós temos apologistas também no Ocidente, né? Como aí Tertuliano e Minúcio Félix, ok? E nós temos, por fim, né, dos pais das origens até Niceia, os chamados polemistas, né? Por que eles são chamados? O apologista, ele escreve, defende o cristianismo de ataques externos,
de fora, deu para entender? O polemista é dos ataques de dentro, tá? Por exemplo, Irineu de Leão, ele se opõe de forma muito veemente ao gnosticismo, que nós já falamos o que é. Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, por exemplo, ele se opõe contra a ideia de noetos, contra a ideia de praxeas, né? Com relação à doutrina da Trindade. Tertuliano defende a Trindade, enquanto esses indivíduos defendiam aquela ideia que eu mencionei no início, chamada de modalismo, monarquismo, né? De que Deus se manifesta de várias formas, ok? Então esses são basicamente aí os pais polemistas. Agora, nós temos também pais, lembra, das origens até Nicéia, estão comigo? De Nicéia agora até a morte de Agostinho, tá? 5º século depois de Cristo, pode passar. Nós temos aí a época de ouro dos pais da igreja. Por que ela é chamada de época de ouro dos pais da igreja? Porque foi o período assim, mais fecundo e denso da patrística. Assim, as cerejas do bolo, assim por dizer, vieram nesse período. Tem, teologia boa nesse período, viu, gente? Teologia boa. Atanásio, né? Agostinho. Olha os indivíduos, olha o timaço. Tá? Eu poderia colocar outros, tá? Estou até cometendo aqui algumas injustiças, mas aqui como a guisa de exemplo. Olha lá. Atanásio. Atanásio se opôs ao arianismo. Atanásio, olha o que ele disse contra Ário, que defendia que Jesus não era Deus. Somente Jesus pode salvar. Perdão, somente Deus pode salvar. Jesus diz que salva. Logo, Jesus é Deus. Olha, a engenhosidade. Rodrigo, isso é simples. É simples hoje, né? Que está tudo prontinho, nem na época. Olha o que ele falou. Somente Deus pode ser adorado. Jesus tem sido adorado ao longo da história da igreja. Logo, Jesus é Deus. Olha que engenhosidade. Nós temos, por exemplo, Eusébio de Cesareia, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nisa, Ambrósio, João Crisóstomo. João Crisóstomo tem cada sermão sobre a Bíblia, né? Até o nome sugere, né? Crisóstomo, né? Cristos é ouro e stomo, né? Vem de boca, é o boca dourada, o boca de ouro, né? Por causa da sua eloquência, dos sermões que ele proferia. Nós temos Jerônimo, por exemplo, que foi o tradutor da Bíblia Latina, ele traduziu o Antigo Testamento hebraico e o grego para o latim. E nós temos Agostinho, que na minha opinião foi o maior teólogo da igreja após Paulo. A contribuir, qualquer área de estudo hoje, bíblico e teológico, tem alguma coisa de Agostinho, tá? Então assim, foi um pai da igreja impressionante, embora eu não concorde com a teologia posterior dele, tá? Já estou quase encerrando, tá bom, pastor? Pode passar. E nós temos também da morte de Santo Agostinho até o ano 730 depois de Cristo, que é a época do declínio dos pais da igreja, tá? Que vai ali Isidoro de Sevilha, Gregório Magno no Ocidente e João Damasceno no Oriente. Pode passar. Agora, existem alguns conceitos equivocados a respeito dos pais da igreja. Conceitos que nós muitas vezes temos equivocados sobre esses indivíduos. Pode passar. Esse indivíduo, o Brian Litfin, ele demonstra aí conceitos equivocados e comuns que muitos evangélicos têm a respeito dos pais da igreja. Olha o que ele diz. Pode passar mais um. Maravilha. Primeiro equívoco que as pessoas têm sobre os pais da igreja. Os pais da igreja não eram bíblicos. É óbvio que a opinião dos pais da igreja não são inerrantes e infalíveis, não são. Tá? Os pais da igreja erraram, mas eles não erraram em tudo. Então eles são bíblicos. Eles erraram assim como nós erramos hoje. Então deletem essa ideia da mente de vocês. Os pais da igreja não eram bíblicos, eram sim. Mas como todo e qualquer ser humano, é passível de erro, é passível de críticas. Segundo, eu não estudo os pais da igreja porque os pais da igreja eram católico romano. Os pais da igreja eram católicos, mas não eram romanos. Por quê? Por que eles eram católicos? Católico no sentido de universal, tinha só uma igreja. A igreja de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares. Então esse é o sentido de que eles eram católicos. O catolicismo romano que nós temos hoje é uma perversão, um distanciamento da igreja primeva, da primeira igreja.
Então, chamar os pais da igreja de católicos romanos é um anacronismo, porque o catolicismo romano, com a veneração a imagens e com tantas outras coisas que nós sabemos, é uma deturpação, uma perversão, por exemplo, do credo dos apóstolos, da doutrina sã da igreja. Então, dizer que os pais da igreja eram católicos romanos é cometer anacronismo, é pegar um elemento, um conceito posterior e aplicá-lo de forma anacrônica, ou seja, para trás, dizer que eles eram católicos romanos. Isso não existe, eles eram católicos, mas não eram romanos, porque o catolicismo romano é uma perversão da catolicidade, da única igreja que existia. Por fim, alguns vão dizer que os pais da igreja representam aí a queda do cristianismo, né? Eles falam assim, até o Novo Testamento, tudo era uma maravilha, tudo era uma beleza. No período dos pais da igreja tem uma queda muito grande, tá? Lei do engano, tá? Porque você tem, de fato, boa teologia na igreja primitiva. A teologia não começou na reforma, tá bom? Já estamos quase encerrando. Pode passar. Agora, volta só um pouquinho. Por que ler os pais da igreja? Esse é o momento que eu quero encorajá-los. Por que nós devemos ler os pais da igreja? Por que eles são importantes, né? Tudo aquilo que eu falei até agora, eu creio que já, de alguma forma, deu uma estimulada nos irmãos, né? Mas vamos ver aqui alguns motivos pelos quais devemos ler os pais da igreja. Pode passar. Primeiro, porque os pais da igreja nos ajudam a não cometermos os mesmos erros do passado. Quando nós olhamos os pais da igreja, né, ou os erros que eles combateram, ou os erros que eles cometeram, nos ajuda. Poxa, olha, eu não vou ir por esse lado, porque eu vou ter problema. Segundo, os pais da igreja podem nos livrar do presente. Muitas coisas que estão acontecendo aqui no ambiente que nós estamos vivendo, pode ser que algo relacionado a isso aconteceu no passado. Então, se nós olharmos o passado e observarmos o presente, talvez alguns aspectos que estão acontecendo hoje, eles são uma roupagem nova de acontecimentos antigos. Se nós nos depararmos com isso, nós podemos nos livrar do presente. Terceiro, porque os pais da igreja podem nos conceder alimento espiritual. As devocionais, né, os comentários dos pais da igreja, os escritos dos pais da igreja, né, as ilustrações, as histórias, os comentários, as lições, podem nos ajudar. Quarto, porque os pais da igreja podem servir como modelo de piedade. Os pais da igreja, não sei se vocês sabem disso, mas eles escreviam livros de joelhos, muitas vezes. Os livros, por exemplo, de Santo Agostinho são orações praticamente. Ele escreve a oração. Os pais da igreja podem nos promover um mapa para a vida cristã, podem nortear a nossa vida cristã no sentido de que eles desenvolveram boas doutrinas. Se nós olharmos para eles, nós vamos continuar na ortodoxia, no caminho correto. Os pais da igreja podem nos ajudar a entender o Novo Testamento. Podem nos ajudar, eles estavam mais próximos. Não é que sempre eles vão acertar, mas eles podem contribuir. Os pais da igreja podem nos ajudar na defesa da fé cristã. Olhar a forma como eles defenderam o cristianismo, por exemplo, os ensinamentos, as ilustrações, o modo comportamental desses indivíduos, podem nos ajudar. Porque os pais da igreja nos produziram, ou nos transmitiram, uma profunda herança teológica. O outro motivo, porque os pais da igreja nos legaram parte da terminologia que usamos hoje para fazer teologia. Muitos vocábulos que nós temos hoje, eu não sei se os irmãos sabem, mas veio do passado. O termo trindade, está na Bíblia? Sim ou não? A palavra, o termo, o vocábulo trindade, não está na Bíblia. O conceito está, mas a palavra não está. Quem que criou esse termo? Foi um indivíduo chamado Tertuliano. Tertuliano era engraçado. Quando ele queria expressar determinado ponto de vista, ele não conseguia, ele criava, fazia uma espécie de neologismo. Criava uma palavra. Ele criou cerca de 209 substantivos para a língua grega, tá? Por fim, porque há... Opa, volta. Pode voltar. Aí. Um décimo motivo porque nós devemos ler os pais da igreja, porque há uma má publicidade sobre eles. Você tem livros, se eu não me engano, o Código da Vinci, por exemplo, vai dizer que foi em 325 da era cristã que o imperador Constantino e o Império Romano transformou Jesus numa divindade. Mentira. Jesus já era crido como Deus, desde o período do Novo Testamento. Tá? Isso nos leva aí, pode passar, ao último ponto.
para nós fecharmos, que é a fonte dos escritos patrísticos. Pode passar. Passa. Pode passar. Mais um. Aí, tá bom. Rodrigo, eu quero ler os pais da igreja. Quero consultar os pais da igreja. Talvez hoje a obra de referência para pesquisar sobre os escritos dos pais da igreja, né, o que eles escreveram, é a obra do D.P. Migne, Patrologia Latina, que tem 221 volumes, e a Patrologia Grega, que tem aí 161 volumes. Nós temos também esse Corpus Scriptorium, né, com cerca de 70 volumes. Nós temos esse SC, que é o Sources Christianes, francês, tem cerca de 600 volumes. Nós temos a coleção da BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, e nós temos aqui também uma outra série chamada Early Church Fathers Protestant Ediction, né? Ou seja, são escritos dos pais da igreja, tá? Nicenos e pós-nicenos. Há uma série em inglês muito boa, se você quiser pesquisar sobre os pais da igreja. Pode passar. Outras séries. Essa série, gente, eu preciso falar. The Ancient Christian Commentary on Scripture. Um comentário bíblico dos pais da igreja. Tem em espanhol também, chama La Bíblia Comentada por los Padres de la Iglesia, editada pelo Thomas Alden. Gente, é uma série maravilhosa. Alden e outros autores, eles pegam os escritos dos pais da igreja, pega Gênesis 1, Gênesis 2, e vai encaixando os escritos dos pais da igreja. É maravilhoso. A maioria esmagadora dos cristãos desconhece essa obra. É maravilhosa. Tem em espanhol e tem em inglês. Nós temos essa coleçãozinha do Cirilo Fonte Gomes, que é a Antologia dos Santos Padres, é uma compilação de alguns escritos. E em português, você fala, poxa, Rodrigo, eu não leio inglês, não leio francês, não leio latim, né? Eu quero uma coleção para mim ler. Nós temos a coleção patrística, né? Uma coleção em fase de edição pela editora Paulus. Hoje nós temos aí cerca de 46 volumes. Você pode comprar, tá? Se você não quer comprar o livro, você pode comprar o e-book que vende na internet. Você vai ler os pais apostólicos, né? Justino de Roma, Irineu, Agostinho, tá tudo lá, tá, gente? Essa é uma tradução excelente. As pessoas que estão por trás desse projeto são pessoas sérias, tá? Roque Franghiotti, Euclides Balancin, Ivo Storniolo, as monjas beneditinas e entre outros, tá? Pode passar. Vamos terminar com essa frase, e eu peço perdão ao pastor Tiago e aos queridos irmãos, né, por estender aí o tempo, mas eu gostaria de encerrar o nosso estudo sobre os pais da igreja com essa frase, do Bromley. Ele diz o seguinte, olha que interessante, eu vou ler daqui, porque está melhor para mim enxergar. Olha que frase interessante para nós encerrarmos o nosso estudo. Considerações finais, abre aspas. Diferentes respostas têm sido dadas à questão da autoridade patrística. Diferentes respostas têm sido dadas a respeito da autoridade patrística. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, os pais da Igreja são infalíveis. Ou seja, eles não erraram quando revelam consentimento unânime. Ou seja, se há uma unanimidade de ensinamentos, né, por mais que às vezes não está nas Escrituras, eles estão certos. Olha o que diz o catolicismo romano. Embora, mesmo nesse aspecto, Tomás de Aquino, que é um teólogo escolástico, 13º século depois de Cristo, os coloque claramente abaixo da Escritura. Então o catolicismo romano eleva os pais da igreja lá em cima. Se eles são unânimes em determinados assuntos, eles não estão errados, eles estão certos. Tomás de Aquino já distou um pouquinho, fala, olha, eles estão abaixo das Escrituras. Em outros casos, eles podem errar, mas sempre devem ser lidos com respeito. Agora vem a nossa parte. Os protestantes, nós, naturalmente, insistem que os pais também estão sujeitos à norma suprema das Escrituras, de modo que as suas declarações ou interpretações podem exigir rejeição, correção ou amplificação. Não é mesmo? Os pais da igreja não são inerrantes e infalíveis. Inerrante e infalível é a Bíblia, a palavra de Deus, em seus 66 livros. Por outro lado, diz esse autor, eles merecem séria, eles quem? Os pais da igreja, merecem séria consideração como aqueles que nos precederam na fé e fizeram uma séria tentativa de expressar as verdades bíblicas e apostólicas. Assim sendo,
O seu apoio é valioso. As suas opiniões requerem estudo cuidadoso. Eles devem ser postos de lado somente com boas razões, e a sua obra constitui-se um importante desafio a nós. E é com essa frase que eu encerro a nossa palestra. Amém? Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, me perdoe pelo horário.